Hola chicos y chicas, sean bienvenidos a mais uma classe de espanhol. E lo que vamos a estudar hoje? Olá galerinha, sejam bem-vindos a mais uma aula de espanhol. E hoje vamos falar del tempo, né? El tempo que não se vuelve mais, né? Ou seja, o tempo não volta, né? Galerinha, já começamos aqui a falar anteriormente, né, em aulas passadas aí, sobre as questões, né, de expressões, né, que marcam a temporalidade, né? Temporalidade, eu falo do tempo mesmo. Pretérito que é passado, presente e futuro, tá? Aí eu tenho os marcadores de tempo, né, que são os marcadores temporales, né? Que são o quê? São palavras que indicam ali, né, para você se determinar numa determinada cronologia de tempo, tá? Então nós vamos ter ali, né, referente os três tempos verbais, né, que eu digo assim, os três tempos existentes dentro da língua, que é o pretérito, que é o passado, presente e futuro. Pretérito passado é uma coisa que já passou, presente é algo que está acontecendo, né, ou acontece, e o futuro é algo que ainda vai acontecer, né, galerinha? Só para recordar isso aí. Aí temos também alguns marcadores, né, de tempo ali, alguns advérbios, tá? Que ali nós temos do presente, né, o hoje, que é o hoje, o ahora, que é o agora, o esta semana, que é esta semana, esta noite, que é esta noite, este ano, que é este ano, este mês, que é este mês, né? E nós temos também os marcadores, né, do passado, que é o quê? O ayer, né? O ayer que é o ontem, tá? Ayer não é hoje, ayer é ontem. Anteayer, anteontem, né? Que é antes de ontem. Esse anteontem é bem formal. A noite, que é o ontem à noite. Semana passada, que é a semana passada. Mês passado, que é o mês passado, tá? Esses são os marcadores do passado. Aí tem também alguns marcadores do futuro, tá? Futuro, que é o que vai acontecer ainda. Temos manhã, que é amanhã. Temos passado manhã, que é depois de amanhã. Tem semana que viene, que é a semana que vem. Esta noite, que é esta noite, né? Esta noite é referente, né, ao período que vai acontecer na frente. Se eu estou de manhã, eu digo esta noite. Apesar de ser hoje, mas na verdade a noite é mais tarde, né? Também se refere a futuro, tá? Semana que viene, que é a semana que vem. E mês que viene, que é o mês que vem, tá? Só para recordar isso aí. Marcadores do passado, marcadores do presente, marcadores do futuro. E aí eu tenho também, galerinha, né? Como eu falo de projetos futuro, ou de planos futuro, né? Ou de coisas que eu vou fazer futuramente, tá? Geralmente, né, a gente se planeja para fazer algo no futuro. Principalmente nós adultos, né? Se queremos viajar, se queremos aí fazer uma programação de férias, né? Até vocês mesmos, vocês podem programar as vacaciones de ustedes, né? Que são as férias de vocês, né? Ou, sei lá, organizar um cronograma de estudo para se aplicar melhor, para desenvolver melhor, né? Aí no seu intelecto, no seu desenvolvimento acadêmico, tá? Então, você se organiza fazendo planos, projetos futuros, né? E aí eu puedo falar de um futuro imediato ou falar de um futuro mais lejano. O que é um futuro mais lejano? É um futuro distante. A palavra lejano, né, quer dizer distante, de lejos, que é distante, né? Ou alejado, que também é distante, a pessoa que está longe, tá? Então, lejo, longe. Cerca, perto, né? Então, um plano, um futuro mais cerca, né? Mais perto, mais imediato, tá? E aí, galerinha, eu vou entrar nessa parte que fala como eu estruturo mesmo falar no plano futuro, tá? Geralmente eu utilizo das perífrases do futuro, né? Perífrases, o que é que são perífrases? São palavras que se unindo fazem a função sintática de uma só, né? Eu tenho perífrase verbal, né? Que é o que? A junção de dois verbos fazendo a função de um, né? Juntamente com preposição, com a preposição a, né? Então, quando eu vou falar de alguma coisa no futuro, eu uso a estrutura ir, a e o infinitivo. O infinitivo é aquele verbozinho que ele está no seu modo natural, ou seja, ele não está conjugado, né? Quando eu digo hablar, por exemplo, hablar é o infinitivo, né? Porque ele não está conjugado em nenhum tempo em modo verbal. Então, para mim, falar de plano futuro, eu uso o ir, mais o a e mais, né, o infinitivo, tá?
aqui é o exemplo, né? I mais A mais infinitivo forma o quê? Perífrase verbal, tá? E aí aqui eu tenho uma formação, né? De um modo bem prático. Eu vou a bailar salsa, né? Ou seja, eu vou dançar salsa. Observe que existe uma diferença básica aí do português para o espanhol nessa questão de falar de planos futuros. No português, né? Eu não utilizo a preposição a, tá? Eu utilizo assim, ó. Eu vou viajar, eu vou comer, eu vou ao cinema, eu vou andar, né, de patins. Ou seja, eu vou, o verbo ir, mais o verbo, né, no infinitivo, né, forma essa locução verbal. Vou cantar, vou nadar, vou dançar. Ou seja, isso aí se chama-se de locução verbal. Tem dois verbos fazendo a função de um, mas sem a necessidade de preposição. Na língua portuguesa só coloca a preposição a quando o verbo exige, né, aquela questão lá de concordância verbal, né? Eu só utilizo a preposição a para fazer a concordância verbal, né? Por exemplo, o cinema. Quem vai, vai a algum lugar, né? Vou ao cinema, tá? Então, quando eu digo eu vou ao cinema, né? Aí já no comer eu não utilizo, né? Porque na língua portuguesa, né? Quando você tem um verbo terminado em AR, AR e IR, você não precisa da preposição a. Né? Regras da língua aí particular. Mas enfim, no espanhol, para falar de uma ação futura ou de um plano futuro, eu utilizo isso aí, tá? O verbo ir, que é o boi, né? Boi ou tu vas, depende da pessoa do discurso a que eu esteja me referindo. No caso aqui temos a primeira, a segunda, a terceira, né? Do singular, do plural. Então fica essa estrutura aqui, né? No primeiro lado aqui. E mais o a e mais o verbo no infinitivo, né? Aí tem vários exemplos aí, visitar uma amiga, pensar lá na universidade, ou seja, visitar uma amiga, começar a universidade, trabalhar, né? E outros. E aí, galerinha, nós vamos aqui às nossas atividades práticas, tá? Vamos marcar as opções aqui, né? Em las oraciones uso marcador de tempo de futuro. Ou seja, quais orações... Pessoal, oração não é Pai Nosso, não é Ave Maria, né? Quando você está estudando aí na língua portuguesa, você vai saber que oração é qualquer frase que tenha verbo, né? Quando você está estudando essa questão aí das etimologias e tudo mais, a formação, né? Você vai ter que estudar o que é palavra, o que é frase e o que é oração. Oração é qualquer frase que contenha verbo, tá? Tem verbo, chama-se de oração. Então, ali, ó. Ali temos os exemplos. Ayer fui ao mercado comprar pão, né? Que ontem fui ao mercado comprar pão. Não sei o que passou a noite, ou seja, eu não sei o que passou a noite. Mañana voy al mercado a hacer compras. Amanhã vou ao mercado fazer compras. Esse mês a crise no mundo está maior. Este mês a crise no mundo está maior. El ano que viene estudiaré el nono ano, né? O ano que vem vou estudar o nono ano. Deus quiser, né? Se todos fizerem atividade, passar de ano direitinho. Mês que viene tomaremos a vacuna contra a Covid-19. Mês que vem tomaremos a vacina contra a Covid-19. Então eu quero saber ali quais os tópicos que têm expressões marcadores do tempo do futuro, né? O que vai acontecer. Então vamos lá. Aqui, manhã, né? A expressão manhã é de amanhã. Então amanhã é algo que ainda vai acontecer. El ano que viene, né? O ano que vem é que vai acontecer também no futuro, tá? E mês que vem, né? Ou seja, o mês que vem. Então, esses três tópicos aí indicam, né, ações que ocorrerão no futuro. Segunda atividade ali, né, galerinha? Marca as opções e que as orações usam perífrase verbal do futuro. Ou seja, galera, qual dessas expressões utiliza aquela nomenclatura que nós vimos lá naquele slidezinho que fala da perífrase? Qual é a nomenclatura? É o verbo ir, mais o a da preposição e mais o verbo no infinitivo, né? Quem são os verbos no infinitivo? Aquele verbo que não está conjugado, que termina em AR, que termina em ER ou que termina em IR. Então, ali o primeiro tópico, voy a salir com meus amigos. Quer dizer o quê? Vou sair com os meus amigos. Noite passada, ha llovido demasiado. Ou seja, noite passada choveu muito. Mañana voy al gimnasio. Ou seja, amanhã vou à academia. Va a terminar a enseñanza secundária dentro de 3 anos. Ou seja, vai terminar o ensino médio
dentro de 3 anos. El año que viene voy a comer menos dulces. O ano que vem vou comer menos doces, né? Importante isso aí, para manter uma alimentação saudável. Esta semana vou fazer uma salteña. Esta semana vou fazer uma salteña. Então aí, galerinha, quais dessas orações aí tem perífrases verbais do futuro? Vamos ver? Voy a salir, né, galerinha? Olha lá o verbo ir, né? Conjugado na primeira pessoa do singular, ou seja, yo voy, né? Referindo a eu. Voy a, preposição, e salir, verbinho ali no infinitivo terminado em IR. Ou seja, voy a salir com mis amigos. Né? Vou sair com os meus amigos. Vamos ver outra. Ali, né? Vai terminar a enseñança secundária dentro de 3 anos, né? Ou seja, vai terminar o ensino médio dentro de 3 anos. Olha o verbo ir ali, né? Só que no caso se referindo à terceira pessoa do singular, que é ele, né? Ele, ou usted, né? Va. Ou seja, ele vai, a preposição a, e o verbo terminar no infinitivo ali, né? Terminado em AR, ó. Vai terminar a enseñança secundária. Enseñança secundária, para recordar, se refere à estrutura escolar, né? Que no espanhol é diferente. Aqui no Brasil chama o quê? Ensino fundamental e ensino médio. Lá não, enseñança primária e enseñança secundária. Secundária e ensino médio. Enseñança primária é fundamental, tá? Vamos ver outra aqui, né? El año que viene voy a comer menos doce. Olha lá a estrutura, o verbo ir, yo voy, né? Olha lá a preposiçãozinha lá, a, né? Voy a. E o verbo no infinitivo terminado em er, né? Verbo comer. El año que viene voy a comer, tá? E vamos ver aqui a última também, né, galerinha? Esta semana voy a hacer una salteña. Salteña aí, para quem não sabe, né? É típico, né? Não foi criado no Brasil, salteña foi criado na Bolívia. Nossos hermanos ha criado esse delicioso, exquisita, né, plato aí, salteña, que é a base de pollo com papas, né, com batatas, ou seja, frango, salteña, batata, tudo relacionado aí. Então, olha lá a expressãozinha, o verbo ir, yo voy, né? Voy o quê? A ser, né? Verbo fazer no infinitivo é, né, galerinha? Então, ali mais uma expressão. Então, galerinha, finalizamos aqui essa aula, né? Não esqueçam de acessar o portal Eduque, confira mais, né, sobre essa estrutura, que é uma questão gramatical, né? Claro que a gente confunde um pouco com o Brasil. Quando a gente tem termos assim que são semelhantes e ao mesmo tempo diferentes, a gente acaba se esquecendo de utilizar, né? Mas quando vocês vão produzir texto, se lembrem de que quando vocês estiverem falando de ações futuras, né, vocês têm que colocar o verbo ir conjugado na pessoa que se está falando, mais a preposição e mais o verbo infinitivo, tá? Não vamos fazer direto não, bora fazer direitinho, tá? Então, não esqueçam de acessar o portal Eduque e hasta luego!